uma coisa que eu acho interessante também, que é a mistura narrativa, né? Muitas vezes você tem o texto, né, junto com a arte gráfica, assim. No seu trabalho isso é bem comum, né? De ter textos Perfeito. muito bons, tão bons quanto a arte, assim. O que que veio primeiro pra você? O Ah, eu, gosto pelo eu, quê? eu gosto de histórias, sabe? Eu gosto de histórias. Eu sempre. Eu nunca fui um bom desenhista, na verdade. Demorou para eu gostar um pouco do meu desenho, mas o que me levou para esse mundo de história em quadrinho, de tiras, foi muito mais o contar histórias do que o desenhar. Tanto que eu era um pouco vagabundo no sentido de aprender a desenhar bem. Por um lado, isso foi bom, porque eu tive que desenvolver um estilo muito próprio, né? Eu comecei a criar soluções muito próprias, e isso virou um estilo que é muito reconhecido, principalmente no mercado de ilustração. Se você tem um traço, que a pessoa bate o olho no seu traço e ela já reconhece que é seu, isso é muito legal, sabe? Porque ele tem uma personalidade, né? Isso foi bem bacana. Só que o principal era isso de contar histórias. Então o texto ele acaba estando um pouco junto, né? Eu gosto muito de sintetizar uma ideia em frases curtas. Você me acompanha, então aí o texto vem primeiro. Né? Eu não penso eu não ilustro o desenho. Na verdade, o desenho vem depois como uma síntese, que é o que eu acabei de falar da ilustração. Eu tenho um texto, aí depois eu começo a ler o texto, e aí eu falo, putz, isso aqui eu vou fazer desta forma para casar com esse texto. E aí eles acabam virando uma peça só, né? Isso é muito legal. O próprio desenho sozinho ele funciona. Se tirar aquele texto, ele vai passar provavelmente aquela melancolia, aquele tipo de emoção que está no texto também. E os dois juntos eles viram, um potencializa o outro. Que Então legal. eles caminham juntos praticamente assim. Foi praticamente uma forma que você encontrou, tipo, de contar a história, uma coisa que você queria passar e você se É, colocou ali fazer desenho pra é a vantagem de ser trazer. artista, né? Trabalhar com É, arte é maravilhoso, porque você consegue mergulhar naquelas coisas que estão dentro de você e transformar em alguma outra coisa, né? Não transformar em resposta. Ninguém está aqui para dar resposta. Mas, na verdade, a gente consegue meio que fazer uma viagem interna, né? De tudo o que aconteceu com você, na sua vida. Ou então no caso da Charge, tem alguma notícia que é realmente, cara, como assim, né? Então você mergulha e você busca uma essência daquilo. O artista ele tem essa vantagem, ele consegue transformar tudo aquilo que está mexendo dentro dele, que está de uma certa forma até com uma inquietação, né? E você é. consegue pegar aquilo e transformar em algo, transformar numa sintetizar. Então ele funciona, eu funciono muito assim. Eu funciono histórias que eu conto, textos que eu escrevo, eles não partem da vontade de eu escrever um texto, eles partem da vontade de eu pensar mais sobre determinado assunto. Entendeu? Eu começo a pensar naquele assunto e aí vem uma frase, né? Vem uma frase que meio que sintetiza tudo aquilo. E aí, a partir dali, eu começo a construir as outras coisas e vira uma peça, vira um poema, vira um conto, né? Vira uma tira, vira um desenho. É Às vezes o verdade. desenho funciona melhor que o texto. Às vezes você fez só o desenho. Não, se colocar texto atrapalha, né? E o oposto também, né? É bem bacana esse jeito de se expressar, sabe? Eu gosto Normalmente muito. o artista fala isso, né? Que não é, né, quase uma obrigação, tipo, que se ele vai explodir, se ele não, não... Certo. Acho que a sensação Eu é não essa. sei o que seria de mim se eu não fizesse histórias em quadrinhos. Porque eu teria que extravasar de alguma forma, né? Aham. E a gente vê, tem gente que extravasa das piores formas É, possíveis. Ele começa a ser extremista em vários é. pontos, ou se entrega na bebida, ou drogas, ou não sei o quê. A Coisas gente pelo prejudiciais, menos né? consegue, né, sei lá, pensar. E quando você pensa sobre, você resolve um pouco, né, daquelas inquietações, né? É muito isso. E como que foi, assim, começar isso na sua vida? Quando que você, que idade e tal, você percebeu que isso podia ser um recurso? Ah, eu sempre gostei de história em quadrinho. Eu sempre fui um leitor, assim. Desde Sempre gostei muito, criança? desde criança. Eu não me lembro uma fase da minha vida que eu não tivesse com um gibi na mão. Isso é muito novo mesmo. Eu lembro que o primeiro gibi que eu lembro que meu pai comprou para mim, eu ainda morava em Bebedouro, então eu devia ter lá meus 5 anos de idade. E eu lembro Marcou. perfeitamente que ele era um Hulk, né? Não sabia nem ler direito, mas aquela coisa dos desenhos, da história, para mim foi assim, nossa, cara, isso aqui é muito legal. E aí eu comecei a ler muito, eu lia demais, fui ficando um pouco mais velho, gostava tanto que eu falei, puxa, eu queria fazer alguns também. Acho que eu queria mais gibi para ler, não tinha, eu comecei a criar uns gibis próprios, mais ou menos isso. E aí foi indo, né? Eu comecei
Desenhar desde sempre. O primeiro gibi que eu publiquei, se for para ser honesto, assim, não publicar não, mas que eu fiz, Você fez? eu fiz na escola, né? Eu fazia em caderno. Mas tinha a ver com essa vontade, essa necessidade Não, de pôr pra fora ou ali era não, só... ali era querer fazer parte da turma. Entendi. Eu queria estar junto com aquele povo, sabe? Eu queria estar junto com aquele... Você imita quando você é criança, né? Você vê e você faz igual, né? É uma idade muito boa, né, cara? Idade sensacional. Você só quer... Cara, esse pessoal tá desenhando, tá brincando. Só experiência. Só experiência. Eu queria fazer. Então, é muito novo, né? Então, eu só fazia. Desenhava a história num caderno e depois saía passando de mão em mão pros colegas. Aí você já achava o máximo. Nossa, todo mundo elogiava, perguntava quando ia ser o próximo. Ah, né? que legal. Achava sensacional. Tinha já seus leitores ali. Então, e foi bacana. Aí, quando eu comecei a publicar, isso foi em 94. 94 foi a primeira publicação. Você é de que ano? Você nasceu? Eu sou de 74. Ah, tá. Então você tinha 20. 20 anos. Publicar profissionalmente. Eu já tinha participado de salão de humor, mas aí pintou uma oportunidade de publicar uma tira diária no jornal, né? Que legal. Em Bebedouro? Não, aqui em Rio Preto. Aqui, aí você já estava aqui. Tá aqui em Rio Preto. Porque eu fiz faculdade de publicidade e propaganda. Ah, tá. Então você sai de Bebedouro e vem morar em Rio Preto. Bebedouro eu fiquei muito pouco. Porque eu vim de Bebedouro para Rio Preto, acho que eu devia ter 5, 6 anos de idade. Não tá. mais que isso. Então... Rio Pretense faz tempo. Na veia. E aí eu acabei fazendo faculdade de publicidade e propaganda, porque era a única faculdade, né? A gente não tinha condição na época de morar fora, tudo. E era a única faculdade que se aproximava com artes gráficas, né? Pelo menos eu achava que eu ia encontrar algo parecido, né? E aqui tinha, eu falei, bom, vou fazer. Fiz, foi bom, porque eu conheci pessoas muito bacanas ali. Inclusive eu comecei a publicar, porque uma das minhas amigas, que era a Luciana, ela começou a publicar no jornal e ela não queria mais publicar. Ela falou, você não quer publicar no meu lugar? Eu falei, e você já tinha ali um repertório? Não, ela já sabia que eu gostava de fazer. Pior que eu não tinha nada, não tinha repertório nenhum. Tinha aqueles da adolescência. Eu tinha a missão de criar uma tira em uma semana, assim, uma tira diária, né? Porque o diário assusta, né? Essa coisa do... Eu vou fazer ok, fiz, tá entregue, né? Não se fala mais nisso. Agora não, sai todo dia, tá? Sai todo dia, só de segunda-feira que não tem jornal, então o resto é todo dia. Mas eu queria tanto que falei, cara, bora lá, né? Vamos fazer. Só que foi tão rápido, que na época que eu fiz a tira, ela chamava Violência Gratuita, a tira. Ela não tinha nem personagem fixo, porque eu tinha medo de criar um personagem e por ser diário, eu falei, nossa, se isso aqui não der certo, eu não tive tempo, né? Eu não tive tempo de elaborar, nossa, isso aqui é um projeto que eu tô fazendo faz não sei quanto tempo, não, eu tive uma semana. Então eu falei, não, vamos fazer histórias soltas e violência gratuita, porque na época eu lia Chiclete com Banana, Geraldão, era um quadrinho um pouco underground, né? Um quadrinho mais subversivo, assim, e eu gostava bastante, eu queria um pouco essa pegada. Só que com o tempo, um personagem foi surgindo na tira, que era o Grump. Ele foi aparecendo, eu fazia ele na tira sem ter nome, mas ele começou a aparecer, que era um baixinho, de cabelo espetado e tal. Ele começou a aparecer, ótimo. Começou a aparecer. Parece que é uma entidade. Que é exatamente isso. Não foi planejado. Tanto que chegou uma hora que as pessoas perguntavam, como é que chama aquele baixinho que você faz na tira? E eu não tinha nome. Você tinha uma necessidade de pôr ele ali. Ele era legal, ele era baixinho, engraçado. Então, quando eu bolava uma piada, puta, aquele baixinho funciona, né? Então, ele não tinha nome, porque eu achava que ele ia durar, sei lá, 10 tiras no máximo, depois ele ia cair no fundo do baú, como vários outros caíram, que eu fazia, assim. Só que aí, puta, isso aqui tá bacana, né, cara? Isso aqui, eu precisava dar um nome pra ele, Inclusive, o primeiro nome dele nem era Grump, era Crumb. Porque, na verdade, era uma homenagem a um cartunista americano chamado Robert Crumb. Então, como eu estava naquele momento de fazer uma história em quadrinho um pouco mais agressiva, de comportamento, eu achei que tinha a ver. E depois eu percebi que não, sabe? Era uma homenagem que não se justificava, porque ele ficou tão pateta que eu falei, cara, o Robert Crumb não vai gostar não é uma boa homenagem. Referência. E aí a Agência Estado, teve um momento que a Agência Estado publicou ele nacionalmente. Caramba. Em vários jornais. E aí foi a hora que eu falei, se for para mudar o nome dele, é agora. Né? Porque o nome já não estava eu não estava curtindo muito esse nome, né? Aí eu falei, enquanto estava só aqui em Rio Preto, ok, né? Tá em casa, né? As coisas que a gente faz em casa, fica em casa, você não se preocupa tanto. Agora não, agora todo mundo vai ver. Eu falei, se eu não mudar o nome dele agora, eu não vou mudar mais. E aí eu decidi mudar. E tinha um amigo meu, o Hamilton, ele não conseguia falar Crump, ele falava Grump. Falei,
falei, cara, a sonoridade é boa, Trava-língua. né? A sonoridade é boa, vai para Grump mesmo. Aham. E aí ele foi publicado em mais de 50 jornais ao mesmo tempo. Em 2002 ele ganhou uma revista que foi distribuída nacionalmente nas bancas, e essa revista ganhou um troféu HQ Mix, que é um prêmio muito importante dos quadrinhos. E ele foi publicado em alguns jornais por um bom tempo. Por isso assim. que ele era tão insistente, né? Que ele queria aparecer, eu acho que ele sabia que muito ele ia... insistente. E é legal, é muito... Isso aí não é comigo, né? A gente vai conversando com os colegas, a gente percebe que alguns personagens eles vão ganhando vida própria, assim, sabe? Eles vão... Você começa com um plano para eles, assim, mas chega uma hora e você fala, cara, não... né? Aí ele vai tomando um caminho que parece que se você não deixar ele seguir, você está indo contra algo... Parece que tá errado, né? O Yang é assim também, né? Esse personagem aqui, ó. Do mundo de Yang. Esse aqui, ó, deixa eu mostrar pro pessoal aqui, ó. É um personagem mais recente e ele... Nesse livro, eu até tenho uma parte que é o Dois Cortes. Tem uma parte que a história desse livro, ele fica muito nervoso. Ele é contaminado por um bichinho mordilho que tem uma cólera. Na verdade, eu tô falando desses tempos modernos que todo mundo tem muito ódio, né? Essa coisa de você não conseguir ouvir tudo. E o Yang é um pouco isso. Ele é contaminado, ele fica com muito... Mas a ideia inicial era ele ficar realmente consumido pela cólera, assim. Só que a hora que eu fui escrever a história, não conseguia, né? Vinha uma piada na boca dele, assim. Aí eu falei, pô, cara, não tá rolando. Aí a hora que eu teve um insight, falou assim, ele não foi contaminado, ele foi mordido por alguém que se contaminou, então ele tá parcialmente contaminado. Então ele vira um mal educado, engraçado, cara. E aí tem mais a ver com ele. Que louco isso, né? E como que é, por exemplo, ainda mais trabalhar nesse diário? Você falou que tem muito de você querer projetar ali alguma coisa, né? Alguma coisa que tá em você. E quando é diário, talvez seja mais transpiração do que inspiração, Total. Né? Como você sentia isso? Total, né? Diário, chega uma hora que você relaxa. Você relaxa no sentido assim, ó, vai sair, sabe? No começo você fala assim, nossa, e se acabarem as ideias? Meu Deus do céu, e se acabarem as ideias? E se eu não tiver inspirado? E se eu não tiver inspirado? No começo eu fazia, deixava lá uma semana de tira pronta, porque vai que me dá um branco no meio da semana. Então. Só que vai aparecendo outras coisas. Eu funciono muito sob pressão, eu funciono muito bem sob pressão. Eu preciso um pouco de um prazo, assim, sabe? Eu não consigo fazer um projeto se eu não sei exatamente para onde isso vai, sabe? Aquele livro que você vai escrever para um dia você publicar, para mim não funciona assim. Eu tenho que já começar a escrever o livro já sabendo que ó, ele vai ser... Ou eu vou publicar, ou já conversei com uma editora, a editora encomendou, ou eu vou escrever uma sinopse. Se passa no edital, aí eu escrevo a história, então é mais ou menos assim. Né? E no diário eu fazia com antecedência, mas chegou um momento que eu sabia que a tira ia sair, sabe? Então eu começava a fazer na véspera, porque eu trabalhava na redação do jornal, então era uma das funções minhas do jornal. Então eu chegava uma hora e falava, bom, agora está na hora de fazer a tira. E aí chegava lá, sentava, ficava um pouquinho, tomava um café, e aí você tem umas... Você tinha que ler, né, algumas coisas. Então... Aí os artifícios são os mais estranhos possíveis. Teve uma época que eu fazia assim, né? Porque a charge, tudo bem, né? A charge, ela depende muito da notícia, né? Então, aí você vai lá e vai ler as notícias, pô, essa notícia merece uma charge. Agora, a tira não. A tira é atemporal, né? Tira que eu publiquei em 2000, ela pode ser publicada hoje que o entendimento dela é igual. Entendi. Só que às vezes você não tem assim, o que eu vou fazer hoje, né? Eu já fiz o grupo, eu fiz mais de 3.000 tiras dele, assim. Caramba. Então são 3.000 ideias soltas, se a gente for pensar. Aí eu lembro que tinha uma época que eu fazia assim, eu pegava um dicionário que de redação, folheava e pá, batia numa página, pegava uma palavra. Aleatório. Ansiedade. Ansiedade. Legal, vamos fazer uma tira de ansiedade. E aí saía alguma coisa. Só para dar um foco, sabe? Sim. É a mesma coisa quando você tá num lugar que tem vários caminhos e aí você não sabe para onde vai, né? Aí então falou, tem que ser aqui. Então você vai. Né? E agora falou, é sobre isso. Pronto, é isso aí. Aí dava lá meia hora, bolou a história, em 1h30, 2 horas a tira estava pronta. E eu fui fazendo isso por muito tempo. Entendi. Hoje você não trabalha mais, né, com essa coisa diária. Diário não. Diário tem que ser jornal mesmo. Né? Diário é uma coisa de jornal, que é uma coisa que infelizmente a tira no jornal, ela tá meio que morrendo, né? Você vê o próprio jornal local aqui, o Diário, você não tem uma tira só. A gente já chegou a ter do cabeçalho ao rodapé de tiras, assim. Então, infelizmente, porque é uma coisa que sempre fez parte das publicações. O que a gente vê hoje de tira é internet. Você vê em rede social, que é hoje talvez a principal plataforma de publicação seja
as redes sociais mesmo. Ele inverteu, né? Porque antes a gente publicava na internet para ir para o impresso. Não, a gente publicava no impresso para ir para a internet. Você fazia agora inverte. A pessoa começa na internet, aí uma editora chama para você fazer o livro. É até bem louco isso. E como foi evoluindo, assim, a sua carreira, mas em relação também à sua vida? Porque você teve essa fase, né, do jornalismo diário e tal, mas dá uma visão, assim, pra gente, sabe? Depois, como foi acontecendo cada fase e que relação isso tinha com a sua vida? Porque a gente vai mudando na carreira também, né? Total. Assim, o interesse. É o que eu falei. No começo eu era aquele cartunista clássico, né? Que a gente falou dos termos no começo da conversa. Eu era o cartunista, o cara que fazia tiras em quadrinhos. Fazia basicamente isso. Isso aí foi... Eu queria, inclusive, fazer isso. Eu não queria fazer outra coisa. Eu não queria ser ilustrador, não queria ser chargista, não queria fazer histórias em quadrinhos longas, não queria... Não fazia parte dos meus planos, né? Até por conta das referências. Na época, final dos anos 80, eu lia lá Angeli, Laerte, Glauco. E era esse formato, histórias curtas, tiras e aquilo... Era o espaço que tinha também, né? Tinha. E a ambição, naquela época, era o jornal, né? Eu quero publicar a tira no jornal. Então você tinha um foco muito forte nisso, né? Eu queria publicar, na verdade, a minha intenção não era fazer outra coisa, era conseguir mais jornais, né? Eu cheguei a abrir uma distribuidora de tira. Caramba, pra poder ter pra todo mundo. Não, porque, tipo assim, eu vou negociar isso, porque esse povo não tá sabendo vender minha tira. Porque aí a gente era eu, o Gilmar, o Lucas, né, o Ruiz. A gente chegou a publicar do Fernando Gonzalez, do Nickel Now, assim. Porque, na verdade, a gente entrava em contato com os jornais, tinha uma plataforma, era super organizadinho. Não deu certo porque essas coisas não é fácil mesmo. Mas para tentar, chegamos a abrir 5, 6 jornais cada um. Só que passou um ano e veio essa crise danada, né, na imprensa, tanto que você vê as revistas, vai na banca, sumiu as revistas da banca. Então a primeira coisa, que é uma das coisas mais baratas que tem no jornal, mas por incrível que pareça, é uma das primeiras coisas que eles cortam. E aí a gente perdeu todos esses jornais também. Fiquei com um, o outro ficou com o outro, e a gente meio que parou. Então essa fase de querer jornais da tira foi até 2002, mais ou menos. Né? Eu já trabalhava no diário. E quando eu entrei no jornal, eles não queriam que eu fizesse tira. Na verdade, eu meio que coloquei a tira no pacote. Eles queriam um ilustrador, que era uma coisa que eu não fazia, né? Mas a gente precisa trabalhar, né? E aí eu entrei como ilustrador e eu me descobri um cara que gosta muito de fazer ilustração. O jornal ele tem essa vantagem também, é muito legal. Como é diário, então acho que não tem escola melhor para você evoluir o trabalho do que você trabalhar num jornal. Porque o que você faz num dia, no outro dia você vem impresso. E você vê, nossa, ficou horrível isso aqui. Você já tem um feedback muito rápido e constante. Né? Quando eu dou oficinas assim sobre desenho, ele falou, qual que é a dica? Eu falei, a dica é produção. Não adianta você só estudar e não produzir. Então, a produção constante, inevitavelmente, você vai acabar evoluindo. Né? Evoluindo, se encontrando. Às vezes você tem que percorrer um caminho para entender que, na verdade, o traço mais simples é o que funciona para você. Então, você consegue testar demais. Então, lá em 2000 e pouco, eu fazia tira e comecei como ilustrador. Foi uma fase muito boa. Porque eu comecei a publicar em revistas nacionais. Eu publiquei em revista, publiquei na Folha de São Paulo, publiquei na Super Interessante, revista Época. Então eu comecei a entrar no mercado de ilustração mesmo, né? E isso foi muito bom. Só que a parte de quadrinhos foi a outra fase, que é a fase das histórias mais longas. Quando eu comecei a fazer primeira HQ um pouco mais longa que eu fiz foi uma chamada Eu Matei o Libório. Nossa! Ela é extremamente engraçada. Vou ver se eu republico ela agora, porque ela está esgotada faz tempo. Mas ali eu aprendi também que eu gosto muito de fazer histórias longas. Né? E aí depois foi aparecendo O Sinal, Darumá, e é o que eu faço hoje, histórias mais longas. Trabalho com ilustração também, mas esporadicamente, porque o mercado de ilustração editorial, que é o que eu faço, ele realmente está mais enxuto, né? Você não vê as revistas que eu publicava, algumas nem existem mais. Então a gente vai um pouco isso, né? Então, cada fase a gente se adapta às fases que aparecem. E a parte de você estar mais maduro também. Eu fazia tira do Grump, que eu comentei. Hoje eu não gosto tanto de fazer tira do Grump. Não porque eu não gosto do personagem, mas o que eu quero pensar hoje
não Não condiz eu cabe. fazer uma piada, sabe? Eu não quero tanto fazer só a piada, né? A gente faz uma piada, mas você coloca uma parte crítica, você coloca uma parte existencial, você quer falar de outras coisas. E eu acho que isso faz parte da vida, né? Eu uso os quadrinhos para... Nos quadrinhos você acaba vendo como é que eu fui evoluindo. Não sei se evolução é a palavra certa, mas como a Se gente vai transformando. mudando. Porque não estava ruim lá. Sim, Ali era legal. sim. Né? Evoluindo, da impressão que o que estava Que lá não era atrás é bom. inferior, né? Não é É. inferior, só era outra fase. É. A pessoa que era lá no começo dos anos 90, começo dos anos 2000, não é mais a mesma pessoa agora em 2022. É. Só isso. Aquela pessoa de 2001 estava bem feliz fazendo aquilo e estava legal. Entendeu? Tem muito orgulho daquela fase, inclusive. E acho que isso que você falou faz muito sentido, né? Que tem a ver com a sua maturidade. Exatamente. E até é legal como as coisas também muitas vezes remetem, né, lá atrás e tal, porque você falou que sempre gostou de texto e arte, né? E acho que agora nas histórias mais longas é quando você consegue casar isso, né? A sua maturidade com as duas ferramentas que você conhece bem, né? Exato. A história longa ela tem uma coisa muito legal, que é você consegue dar ritmo. E ritmo é igual música mesmo. Se você atravessar a banda, fica horrível. Então, se você não consegue colocar uma certa poesia na narrativa, você não consegue passar aquilo que você se propôs a passar para o leitor. Com a história longa você consegue fazer isso muito bem. Ou pelo menos você tem ferramentas para fazer, porque às vezes você não conseguiu, né, por conta de, né, em algum momento, poderia ter feito melhor essa parte aqui. Então, mas a história longa ela permite você fazer as coisas com um pouco mais, mais calmo. Você não tem pressa para passar uma ideia, diferente da charge. A charge é naquele desenho. Né? Atira 3 quadros. A história longa eu consigo preparar o leitor, eu consigo fazer o leitor conhecer o personagem, ele começar a gostar desse personagem, ou começar a odiar o personagem, porque às vezes a proposta é essa, eu quero que eles realmente não gostem desse cara. Só que não adianta eu falar, esse cara é mau, entendeu? Porque eu simplesmente não conheço esse cara do personagem. A literatura é assim também, né? Não adianta eu começar, a gente sempre fala... Melhor mostrar do que falar, né? Então, tipo, você vai mostrando, às vezes você não escreve nada, você não escreve nada, mas as ações do personagem no decorrer da história já faz você ter uma noção de quem ele é e você vai criando uma empatia com aquilo. Né? E aí sim, você consegue fazer aquilo que vocês que não que na verdade não tem nada a ver com o personagem. Né? O personagem é ferramenta também. A gente fala, uma coisa que a gente sempre comenta é que assim, você vai fazer uma história. O personagem vem depois, na verdade, né? Porque o primeiro eu tenho que saber que história que eu quero contar. Ele é um instrumento. É um instrumento. Eu quero falar sobre um determinado tema e, puxa, isso aqui está me incomodando, eu gostaria de falar sobre isso. Né? E aí você cria aquela essência, né? Você cria aquela essência. E aí sim, como eu vou falar sobre isso? E aí pinta um personagem, na hora, ele vai aparecer um cara assim, com esse problema na vida, ele passou por isso, porque aí eu consigo colocar ele nessa situação. Então, tipo assim, é o contrário, né? A gente percebe que o pessoal que gosta de quadrinhos de super-herói, eles fazem o oposto. Primeiro ele cria o cara que solta teia, solta raio, mas eles não sabem o que esse cara faz da vida, né? Aí então, o personagem é o principal, o resto a gente percebe claramente quando uma história é vazia e só tem imagem, né? A gente percebe isso. É né? verdade. Onde o quadrinho autoral, ele consegue fazer o oposto. Né? O personagem, na maioria das vezes, eles não têm poder nenhum, eles simplesmente estão vivendo a vida do jeito que ela é, e ali o leitor ele acaba realmente se identificando. Isso é legal.